Fala aí, meus queridos. Hoje nós vamos continuar com o tema da Grécia Antiga, que nós já demos início no final do primeiro bimestre, né? E a partir da página 53 do nosso livro, nós vamos ver aí que ele fala da organização política na Grécia Antiga. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando for falar de organização política na Grécia Antiga é lembrar da origem dessa organização política. Então, no início da história grega, é, a principal forma de organizar a sociedade e, consequentemente, a política eram o que nós chamamos de genos. Eu coloquei no nosso slide, né? O que eram esses genos? Bom, a princípio eram comunidades formadas por um grande grupo familiar. Geralmente esse grande grupo familiar era descendente, né, de um antepassado comum, ou seja, eles tinham uma origem comum e esse grupo familiar ele herdava as terras e trabalhava nelas de maneira coletiva, ou seja, eles herdavam as terras ao longo dos anos e trabalhavam nelas de forma coletiva. Todo mundo trabalhava nessas terras. E o chefe era um patriarca. O que significa o chefe ser um patriarca? Bom, a princípio quer dizer que o chefe era um homem. Um homem. Patriarca é uma palavra que, em sua etimologia, reúne, né, um significado mais voltado para um sentido masculino, principalmente pela questão do pai, o patriarca. E esse patriarca, gente, dos genos, ele exercia funções militares, jurídicas, administrativas e religiosas. Ou seja, ele fazia quase tudo. Bom, com o passar do tempo, a forma de organização em comunidades gentílicas, olha só, um nome que talvez vocês conheçam, né? Gentílicas. Vocês já devem ter visto na Bíblia gentil para se referir aos gregos. E vem diretamente dessa palavra genos. Ou seja, o genos ele forma comunidades gentílicas. Só que com o passar dos anos, essa forma de organização acabou entrando em crise. Por quê, gente? Porque a população grega cresceu, aumentou, né? E não existiam mais terras férteis para todo mundo viver da agricultura. Lembra que eu falei que todo mundo vivia de agricultura? Eles usavam a terra para plantar, nós tínhamos o patriarca. Só que agora, com essa crise, principalmente devido ao aumento da população, nós não temos mais aquela abundância que existia anteriormente, porque mais pessoas, menos terras. Bom, e aí o que eles fizeram? Qual foi a solução? Essas grandes porções de terras, que antes elas eram coletivas, foram virando propriedades privadas de antigos membros desses genos. Ou seja, o que antes era para todo mundo usar, passou a ser daquele grupo. Eles tomaram a posse daquela parcela de terras. Ela deixou de ser coletiva e passou a ser privada. É isso que significa privado, gente. O privado, ele tem um dono específico. O comum, não. Então, o que acontece? Que apenas uma pequena parcela da população garantiu a posse de terras ao mesmo tempo em que a maioria ficou sem essas terras, né? Bom, e aí nós entramos na questão das cidades-estados gregas que estão na página 54. Bom, na página 54 do livro de vocês. Dessa forma, gente, entre os séculos, a partir, né, do século 18 a.C., 18 não, desculpa, foi um erro de digitação do slide. Eu vou colocar o texto escrito para vocês, mas é a partir do século 8 a.C., as pessoas, os gregos, né, os antigos gregos, passaram a se agrupar nas cidades-estado, também conhecidas como polis, como vocês podem ver aí no slide. Inicialmente, gente, essas cidades-estado,
Cidades-estado, a princípio, para eu poder continuar essa explicação, a cidade-estado ela é diferente de uma cidade simples. Como assim, professor? Bom, qual é a especificidade da cidade-estado? Ela é independente. É como se dentro do Brasil todas as cidades fossem países. Como se eles não, apesar de eles terem uma mesma cultura, eles são independentes entre si, não tem um presidente ou algo do tipo, né? Cada cidade tem seu próprio governo. Então, cada cidade grega, cada cidade-estado grega ou cada polis grega vai ter o seu governante próprio. Bom, a princípio, essas cidades-estado grega, elas eram governadas por monarcas, ou seja, elas eram monarquias. E esses monarcas, eles eram responsáveis pelas questões administrativas, religiosas, militares, jurídicas, da mesma forma que nos Gênos, né? Só que agora num nível maior, né? Você tem um rei controlando ali todas as pessoas daquela cidade e ele concentra nas mãos dele essas atividades religiosas, militares, administrativas. Só passou de um nível pequeno para um nível maior. E, gente, durante o período da monarquia, existia um conselho que controlava os poderes do rei. Ele não governava a seu bel prazer. Não. E esse conselho, ele era formado pelos grandes proprietários rurais, que são originários desses Gênos, né? Lembra que os Gênos, depois da crise na Grécia Antiga, você tem poucas terras, essas terras elas passam do domínio comum para o domínio privado. Como elas passam para o domínio privado, algumas pessoas vão ser donas dessas terras, né? E esse conselho é formado por essas pessoas. Conselho que, de certa forma, limitava os poderes do rei. Eles eram chamados, esses grandes proprietários rurais, eles eram chamados de eupátridas ou também aristocratas. Olha aí, primeira vez que a palavra aristocrata aparece na história. É para se referir a um pequeno grupo de proprietários rurais que controlavam o poder do rei na cidade-estado grega, porque elas eram cidades-estado ao mesmo tempo em que elas eram monarquias. Beleza. Para a gente dar andamento a isso, existe uma coisa muito importante que eu preciso falar com vocês, que é a questão da Acrópole. Toda cidade tinha uma Acrópole. Vocês podem ver essa imagem aí que eu retirei do livro de vocês, da página 54 também. Bom, a princípio, o que é uma Acrópole? Inicialmente falando, a Acrópole é o local mais alto das antigas cidades gregas, é o ponto mais elevado, né? E que servia de uma espécie de cidadela, ou seja, uma pequena parcela daquela cidade. E que onde muitas vezes se erguiam templos e grandes palácios. E aí nós podemos ver nessa imagem a Acrópole de Atenas. Ok. Lá no alto, vocês vão pegar o livro depois e vão acompanhar, porque talvez no slide vocês não consigam ler a legenda da imagem. Lá no ponto mais elevado nós temos o Paternon, que é um templo dedicado à deusa Atena. O nome da cidade é Atenas e o templo é dedicado à deusa Atena. Atena, deusa da sabedoria. Porque o templo é dedicado a ela? Porque ela é a protetora dessa cidade, ela é protetora da cidade de Atenas. Ao mesmo tempo em que nós temos a estátua, né, dessa deusa aí posicionada em frente ao Erecteion, que é um templo em homenagem ao Erecteu, o rei herói mitológico da cidade. E no centro da escadaria, que leva ao Poripleu, a porta monumental que dá acesso à Acrópole, ou seja, a Acrópole é a parte superior da cidade. Temos uma porta monumental que dá acesso a isso. E também, gente, na Acrópole, tem o templo aí de Atena, né? Era na Acrópole que os gregos celebravam o culto aos seus deuses. Na parte mais baixa dessa Acrópole, nós temos a haste e a ágora. A ágora aí, a parte mais baixa mesmo. Bom,
Na haste era realizado o comércio e na ágora ocorriam, né, as reuniões para discutir os assuntos de interesse geral. Por isso que dizem que a política surgiu na ágora. Era uma espécie de praça. As decisões eram debatidas, as grandes decisões políticas eram debatidas ali na ágora, que era uma espécie de praça mesmo, onde as pessoas se reuniam. E, e finalizando essa parte da Acrópole, ao redor das cidades eram construídas muralhas para proteção. Então, para além desses muros, haviam campos onde os grandes proprietários rurais e os camponeses mantinham a agricultura e cuidavam de pequenos rebanhos de animais. Fora desses grandes muros, o que eles queriam proteger de fato era a Acrópole. E aí vamos para a página 55, para falar mais um pouco, né, sobre as cidades-estado. Nela é importante lembrar que os habitantes dessa cidade-estado falavam a mesma língua, eles tinham a mesma religião e seguiam as mesmas tradições. Porém, todavia, no entanto, entretanto, eles tinham leis e governos independentes. Foi o que eu falei para vocês no começo, que a cidade-estado ela era uma espécie de país, né? Cada cidade-estado eram países, pequenos países dentro do grande país maior que é a Grécia Antiga. Só eles não chamavam de país, mas só para a gente ter uma ideia de mais ou menos como funcionava. E vale lembrar que algumas vezes a cidade-estado vizinha àquela outra, eles se tornavam rivais, que é algo que a gente vai ver mais para frente na questão de Atenas e Esparta, que são duas cidades-estados gregas. Bom, gente, por volta do século 7 a.C., a aristocracia ela passou a exercer o poder nas cidades, constituindo dessa forma uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Oligarquia significa certamente o governo de poucas pessoas pertencentes a um mesmo grupo. Por exemplo, um grupo formado pelos proprietários de terras que controla o governo. É a aristocracia que controla o governo e eles formam o quê? Uma oligarquia. O governo na cidade-estado é uma oligarquia. São poucas pessoas que fazem parte do mesmo grupo que controlam a política na cidade-estado grega. A partir do século 6 a.C., outras formas de governo, tá vendo que a gente está avançando no tempo, né? Primeiro século 8, século 7, aos poucos a coisa foi se complexificando. Antes nós tínhamos pequenas comunidades e agora nós temos cidades-estado, que antes eram governadas pela monarquia, mas agora não são mais governadas pela monarquia, principalmente a partir do século 7, elas são governadas por uma oligarquia. E a partir do século 6, outras formas de governo começaram a aparecer na Grécia Antiga, para além da oligarquia e da monarquia. Em Atenas, né, por exemplo, em 545 anos antes de Cristo, houve uma forma de governo chamada tirania. Você já deve ter ouvido a palavra tirania, né, o tirano, quando o poder foi assumido pelo governante Pisístrato. Ele foi um tirano que assumiu, que tomou o poder em 545 em Atenas. E o que significa tirania? Bom, tirania, gente, é o governo de apenas uma pessoa, diferente da oligarquia. Ou seja, um só cidadão passa a governar a cidade no lugar da aristocracia. A palavra tirano vem do grego tiranos, e significa usurpador, aquele que toma o poder à força. É isso que a tirania, em seu sentido original, significa, né? E outra coisa, de modo geral, gente, as cidades e estados gregas tinham uma população formada por muitos escravizados e muitos estrangeiros. E detalhe, esses escravizados e esses estrangeiros não participavam de nenhuma decisão política tomada. Por quê? Porque eles não são considerados cidadãos, nem o escravizado, nem mesmo o estrangeiro. Ok. Bom, e aí, gente, nós vamos para a última parte da aula, que é em relação à expansão das colônias gregas. Bom,
o relevo da Grécia Antiga ele é muito montanhoso, muito. Isso dificultava a agricultura e o aumento dessa população. Então, muitos estrangeiros que moravam na Grécia, muitos dos camponeses que se estabeleceram em outras terras, e essa prática acabou favorecendo o surgimento das colônias gregas, ou seja, a Grécia se expandindo para além do seu próprio território, porque muitas pessoas saíram da Grécia para viver ali nas proximidades, como vocês podem ver nesse mapa aí, né? Nós temos a Grécia nós temos gregos desde a Península Ibérica, que é onde hoje se localiza Portugal e Espanha, até na África. Então, algumas dessas cidades-estado gregas vão dar origem a grandes cidades conhecidas europeias, como Marsella na França, Nápoles na Itália e etc. Tudo isso surgiu com os gregos antigos. As colônias gregas fundadas nesses diversos territórios ao redor do mar Mediterrâneo, do Egeu e do Mar Negro, possibilitaram, gente, o desenvolvimento do comércio e da agricultura, o que antes era uma certa dificuldade que os gregos tinham, né? Então, esse estabelecimento de colônias em diferentes partes do mundo, da Europa, África e Ásia, possibilitaram uma melhoria na agricultura, no comércio também, né? Porque eles vão dialogar entre si. Então, isso ocasiona o enriquecimento de muitos comerciantes e artesãos que começaram a exigir maior participação do governo, maior participação no governo dessas cidades-estado. Esse fator e a dificuldade enfrentada pela parcela pobre da população ocasionaram, gente, diversos conflitos sociais na Grécia Antiga. E aí nós terminamos a nossa aula sobre organização política na Grécia Antiga. Nós vimos que temos uma evolução, né? Desde os gêneros, daquelas pequenas comunidades, até a formação das cidades-estados. E nessas cidades-estados nós temos diferentes formas de governo. E ainda tem mais do que eu falei, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas vamos parar por aí, né? Porque senão vai ser muita coisa para a cabeça de vocês. E eu vou deixar para vocês as atividades da página 56 e vou corrigir na próxima semana. Ok? Um grande abraço a todos. E é isso, gente. Estudem.